Bom dia, aqui esta aula é para fazer uma revisão sobre o capítulo 5 de literatura, que é quinhentismo, onde se fala especialmente, só para lembrar mesmo, né, sobre as primeiras manifestações literárias no Brasil. Qual era o contexto histórico, né, deste momento, especialmente do Brasil? Nós tínhamos as grandes navegações em Portugal, o grande ímpeto de Portugal está expandindo, né, seus horizontes. Nós temos aqui um povo indígena que habitava, né, nossa terra, terra fértil, com muita vegetação e que inclusive, o pau-brasil foi o principal alvo, né, desse momento dos portugueses para exploração. Não havia necessidade de grande investimento aqui, né, muito dinheiro para ser investido aqui no Brasil, então era um território bom, né, para Portugal explorar. O Brasil era caracterizado especialmente por isso, por ter indígenas, por ter uma natureza muito diversa, né? E também aqui embaixo nós temos a presença de os desdobramentos da chegada dos portugueses, porque aqui ele fala um pouquinho sobre a presença de Pedro Álvares Cabral e junto a Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz de Caminha, que é das literaturas que a gente mais conhece, né? Que é a Carta de Pero Vaz de Caminha, a coroa portuguesa. Inclusive, ela vai estar encaixada aqui na literatura de informação, a gente vai ver já. Além disso, outros acontecimentos históricos estão associados ao desenvolvimento do quinhentismo no Brasil. Alguns são o quê? Esse progresso mercantil que a gente está falando, né? Com as grandes navegações, a expansão de Portugal. Alguns historiadores mencionam a questão de algumas rupturas na igreja, como a reforma protestante, a contra-reforma, que foi uma reação, e logo depois a gente vai falar sobre isso lá no Barroco, a Inquisição e o auge do Renascimento. Na literatura quinhentista, nós podemos destacar especialmente duas vertentes: literatura da informação, de informação, e literatura de formação, ou também chamada de literatura jesuítica. Aqui nós temos a pintura, uma imagem, né, retratando a chegada dos portugueses ao Brasil, os indígenas aqui recebendo. Na literatura de informação, que é a primeira literatura, a primeira vertente, né, mencionada aqui no capítulo, ele traz a Carta de Pero Vaz de Caminha como um dos principais documentos, mas vão ter alguns tratados. Eu vou ler só um trechinho, que é este. Os cabelos seus são corredios e andavam tosquiados, de tosquia alta, mas que sobrepente, de boa grandura e rapados até por cima das orelhas. Ok? Aqui também nós temos outros escritores quinhentistas e outro tipo de literatura, que não seja só carta, né? Nós temos alguns tratados, Tratado da Terra do Brasil e História da Província de Santa Cruz, por Pero Vaz de Magalhães Gândavo, Tratado Descritivo do Brasil, Diário de Navegação, Histórias, tá certo? Então, seria essa forma de literatura que foi encaixada como literatura informativa ou literatura de informação. A literatura de formação ou literatura jesuítica vai ter a presença assim muito forte dos jesuítas na Companhia de Jesus, né? Eles vieram para tentar ensinar a cultura cristã para os índios, eles vieram tentar evangelizar, como a gente viu na página passada, né? Existiu a reforma, algumas rupturas na Igreja Católica, então com a adesão, com a descoberta, vamos dizer assim, de novas terras, né, eles também descobriram que haviam novos povos e eles viram ali uma oportunidade de pregar a sua fé. Os jesuítas, encabeçados por José de Anchieta, falantes nativos da língua portuguesa, ensinaram a cultura religiosa aos indígenas, falantes nativos de língua tupi, por meio de teatro. Então, nós temos aqui, ó, às vezes também, gente, era utilizada a questão das pinturas, alguns poemas foram feitos um pouco mais de cunho, assim, evangelístico, né? Então, assim, nós vamos observar uma literatura e um momento aqui de evangelismo da Igreja Católica. Dentre os principais nomes da literatura jesuítica, nós temos o Padre Manuel da Nóbrega, que era o líder, né, da Companhia de Jesus. Nós vamos encontrar diálogo e alguns textos também dele. Um dos principais representantes é o Padre José de Anchieta, tá? E nós temos aqui algumas imagens, né? O Padre José de Anchieta,
ele tem do ponto de vista assim, estilístico, como diz aqui, ó. Do ponto de vista estilístico, a literatura de Anchieta compõe-se de texto de devoção, de teatro de caráter religioso e pedagógico, tá? Então, José de Anchieta tinha esse objetivo, que era evangelizar e ensinar aos indígenas, né, essa nova fé e alguns costumes também. Esse é um texto, eu vou ler só um trechinho aqui, a Santa Inês de José de Anchieta. A Santa Inês, a cordeirinha linda, como folga ao povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Cordeirinha santa, de Jesus querida, vossa santa vinda o diabo espanta. Na pintura do quinhentismo, nós vamos ter um nome, né, em especial aqui mencionado no livro, é Vasco Fernandes. Essa obra aqui é Pentecostes, tá? É um exemplar da obra quinhentista, né, a parte da pintura lá de Portugal. Ele explora o que, gente? Os temas, né, voltados para a religiosidade e como essa questão de proximidade lá para a manifestação que acontecia na Idade Média. Vou ver duas questões aqui que eu ainda não resolvi com vocês, que algumas também eu já resolvi, mas nós temos a questão 6 aqui da Unifor. A obra catequética de José de Anchieta e os textos de Pero Vaz de Caminha, que é que mais se enquadra aqui? Representam gêneros e estilos diversos da literatura do período colonial. Sim, era período colonial e tem mais de um estilo, com certeza, a letra A já estaria correta. Constitui o que se costuma caracterizar como literatura de informação? Não, porque a literatura de José de Anchieta não se enquadra, né? Letra C. Constituem obras do mesmo gênero, distribuídas em períodos diversos? Também não, foi no mesmo período, mas são de gêneros diferentes. Letra D. Representam os momentos mais altos do estilo barroco? De jeito nenhum, aqui é o período quinhentismo. Constituem obras de gêneros diferentes, produzidas no século XVII? Também não, tá? Seria correta a letra A. A carta escrita pelo padre Manuel da Nóbrega, notificando a chegada da primeira missão jesuítica, por ele chefiada, em 1549, trata-se de uma literatura. Pronto. Letra C, informativa e jesuítica. Ele não imita hábito de cultura europeia, não está relacionado a nada com o romantismo, né? Nem existia essa vertente romântica ainda. Não tem nada a ver com os textos, né? Com o estilo de Camões e era de cunho amplamente estético? Não, era uma carta, mas também trabalhava a parte, né? Esse momento, informativa e jesuítica. Ok, gente? Espero que tenha melhorado um pouco a revisão para o entendimento de vocês.